Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Step by Step Markets, aquele canal que no YouTube, passo a passo, vos ajuda a compreender os mercados. Semana a semana, aqui publico um vídeo para vos ajudar a compreender e a usar uma das ferramentas usadas nos mercados financeiros, como é a análise técnica, e como está, hoje não vai ser diferente. Portanto, hoje vamos dar mais um passo e hoje vamos continuar ainda a falar do CCI. Eu tenho vindo a falar do CCI com muitos outros indicadores. Primeiro falámos de todo o CCI em si, como é que ele, vamos dizer assim, não é se computa, é como é que ele se gera, como é que ele nasce, como é que ele se constrói. Depois comparámos-lo com outros indicadores, mas há aqui um ou dois indicadores que nos faltam, que são muito importantes. Quais são eles? Muito bem, é o preço. É o preço e é o volume. O preço e o volume são dois dos meus indicadores preferidos. Razões: porque trabalham em tempo real, ok? E porque os outros trabalham todos eles, a maioria, por atraso, porque se formam através do preço, tal como eu já mostrei. Eu também já ouvi alguns analistas e algumas pessoas que trabalham com os mercados dizer que não gostam de indicadores, como alguns dos que eu tenho trazido, o RSI, seja ele qual for o indicador, ok? E eles estão errados? Não, eles não estão errados. O que eles estão a querer dizer com isso, e isto é muito importante perceber, porque está ligado com aquilo que eu vou falar hoje e nos próximos vídeos. O que eles querem dizer quando não se identificam com indicadores, não lhes gostam porque não lhes produzem os sinais, por outras palavras, nas entrelinhas, eles estão a dizer que não se sentem identificados. Como é que um analista, a determinada altura, não se sente identificado com um indicador que tem provas dadas? Existem duas razões. Umas, pode não ter investido tempo suficiente, estudo e investigação para descobrir o que é que esse indicador lhe pode trazer de bom. Ponto número 1, mas o melhor deles todos, e que poderá ser provavelmente a razão verdadeira e a melhor delas todas, é porque ele encontrou um modelo de negociação com o qual se sente identificado, no qual se sente que otimizou a sua negociação, a sua forma de ler ou de interpretar o mercado, onde é muito mais eficiente e gosta de coisas simples, não quer complicar, não quer consumir mais o seu tempo e quer exprimir mais aquela parte onde já lhe retira muita utilidade. Tem em cima de tudo a ver com isso. Às vezes não é porque não se sinta cómodo ou porque determinado indicador não presta. Tem a ver com isso. E é importante frisar, e digo isto porque às vezes vem uma outra questão de alguém que me diz que ouviu A dizer sobre isto, fulano A dizer que determinado indicador não tem interesse. Não é não dizer que não presta, é dizer não gosta, não usa, não lhe dá utilidade, e às vezes não é porque o indicador não sirva, é porque esse analista se sente identificado e tem resultados com o modelo com o qual ele interage. O mais importante a retirarmos aqui é que, tanto na análise técnica como na fundamental, como em qualquer outro tipo de análise, é muito importante percebermos que o segredo não está por vezes na ferramenta, mas sim na forma como utilizamos essa ferramenta. Eu dou um exemplo. Alguém escrevia num livro algo assim: eu posso te dar o meu modelo de negociação, a minha estratégia, e ela a ti pode-te nunca funcionar. E é incrível, mas isto é verdade. Ela pode nunca funcionar nas outras pessoas. Mas eu posso-vos dizer qual é o truque para que algo funcione. É sermos rigorosos e disciplinados, e é disso que eu hoje vou falar. Bem, eu então vou passar aqui à vaca fria e vou-vos trazer aquilo que eu trago hoje, é o euro-dólar. Eu já referi mais do que uma vez que eu não gosto do par euro-dólar para fazer análise técnica, mas quando eu digo isso, eu refiro-me aqui ao meu canal em concreto, para vocês. Porquê? Por duas razões. Uma delas é porque há uma tendência para se fazer um género de uma gamificação, transformar-se aquilo que é um investimento em algo relacionado com jogo, adrenalina. A adrenalina está bem, mas jogar não é propriamente aquilo que é mais indicado. É algo que eu não recomendo. Então, aquilo que eu vou mostrar hoje é onde eu faço aqui um mix de fundamental com técnico e onde poderão perceber que, na verdade, faz sentido e está interligado. Por exemplo, não vale a pena fazermos aquela discussão, os mercados financeiros
é mais importante a análise fundamental que a análise técnica. Eu já repeti várias vezes que as duas se complementam. Há uns que se sentem mais identificados com uma, outros com outra. Eu pessoalmente uso as duas, interligo-as, mas uso a técnica para primeiro fazer a chamada caça do ativo, caça da oportunidade, e depois a fundamental para perceber se me faz sentido. O que não faz sentido é num gráfico de 1 minuto pensar em fundamentais, a não ser que seja algo como aquilo que vai suceder no dia de hoje. O dia que eu estou a gravar este vídeo, já vocês o irão ver meses, 1 mês, 2 meses ou 3 meses mais tarde, mas no dia que eu gravei este vídeo, a grande verdade é que estamos a pouco menos de 20 minutos de tomar uma decisão com base nas taxas de juros nos Estados Unidos. E vão ver como é que eu interliguei a parte fundamental com a técnica, socorrendo-me do preço, interligando com o CCI, porque estamos a falar do CCI e eu acabo por incluir tudo, fazermos aqui um 2 em 1. Vocês vão ver que vai ser divertido. Inclusivamente, posso-vos antecipar que já há algum tempo essa parte que tenha posição, inclusivamente, e que não constitui recomendação, porque vai ser visto mais tarde, aqui colocada. Está agora nas minhas mãos geri-la antes das decisões ou não. Se vocês olharem aqui para a esquerda, vocês veem que a posição está colocada, ok? Vamos pôr outra vez o meu vídeo. Ok? E por exemplo, eu até vos vou mostrar a posição. A posição está em baixa. Reparem, está aqui o euro-dólar, a posição está em baixa. A posição não é de hoje. A posição é aproximadamente desta zona aqui. Não é de hoje. O que hoje me cabe tentar perceber é se faz sentido manter a posição. Vamos olhar para a parte técnica, vamos analisar a parte técnica do gráfico, vamos tentar perceber com base nos fundamentais o que é que vai acontecer, porque ninguém adivinha o que é que foi feito pela parte dos investidores. E quando eu me refiro a fundamentais, refiro-me que os fundamentais descontam expectativas futuras. Então nós não sabemos se os investidores se posicionaram a acreditar na descida das taxas de juros, na subida das taxas de juros ou na manutenção das taxas de juros. O que sim sabemos é que poderá existir alguma volatilidade. Mas deixem-me-vos dizer que para esta posição não há sequer alavancagem, ok? Não há sequer alavancagem. Portanto, esta está tomada desde o início de fevereiro, começou a ser perseguida na última semana de janeiro, mas a grande verdade é que não há alavancagem. E vocês poderão dizer assim, bem, mas desse momento até à data atual, se nós formos aqui perceber, está aqui com um rendimento de 1,3%. 1,3% é o equivalente, passado um trimestre, basicamente, vamos dizer que é o equivalente, temos aqui a 5,2%, temos aqui 5,2% anual de média. Será que isto é interessante, ter esta rentabilidade? Bem, a taxa de juros sem risco nos Estados Unidos está abaixo dos 4%, ok? Está ali muito perto dos 4%, mas a grande verdade é que pode não ser atrativo, visto nesta perspectiva. Mas para um ativo onde não há alavancagem, ok? Estamos a falar de gestão de risco, ok? Portanto, para se percebermos que o Forex pode ser tão volátil quanto queiramos. É uma questão de não lhe colocarmos alavancagem, ou ainda menos do que isso. Mas agora vamos à análise, porque a análise é aquilo que nos interessa. Vamos primeiro pôr aqui. Quando eu há pouco dizia, vamos pôr aqui o CCI. Vamos à esquerda, vamos aqui ao símbolo da função, clicamos CCI, Commodity Channel Index, e aqui o colocamos. Primeira coisa que vamos fazer é configurá-lo, ok? Vamos configurá-lo e vamos perceber o que é que aqui foi feito. Olha, vamos pôr aqui a linha do momento é no nível 0, vamos pôr aqui o nível de sobrevenda, o nível de sobrevenda vamos lhe pôr menos 100, ok? Eu aqui ponho a verde, já vão perceber porquê. Mas vou-lhe dar aqui algum protagonismo, vamos lhe pôr aqui a linha com algum protagonismo, e agora vamos pôr aqui a zona também de sobrevenda, porque é esta que nos interessa, porque vocês perceberam que eu neste exemplo estou posicionado em baixa, ok? Muito bem, então é isto que nós aqui temos. Bem, Luís, o que é que te faz entrar em baixa? Há uma coisa que eu vou dizer. Primeiro, porque é que os indicadores, como o RSI, o CCI, o MACD e todos os outros, podem ser interessantes, ainda que os mesmos
sejam e tenham um movimento com atraso com relação ao preço, eles ajudam-nos na percepção do movimento. Imaginem que vão numa estrada com pouca luz à noite, com os faróis do carro ligados, que não têm máximos, têm médios, mas que se vê pouco. Qual é um dos melhores auxílios que vocês podem ter? É, além de olhar em frente, ter a percepção através deste campo visual de as linhas da estrada. Imaginem que não há traço ao meio da estrada e que vocês precisam desta percepção para, nas linhas laterais, perceberem onde é que é os limites direito e esquerdo da estrada, para não saírem da estrada e para se tentarem manter o mais possível dentro da vossa faixa de rodagem, no pior dos casos, ao centro da estrada. É essa ajuda, é essa percepção que nos traz a componente destes indicadores. São uma ajuda, mas outra componente que nos traz aqui valiosíssima é aquilo que eu já falei, é a disciplina. Nós podemos ser verdadeiramente disciplinados e muito disciplinados. Querem ver como? Vamos aqui testar. Então, porquê é que esta posição está para baixo? Vamos ver. Primeiro, como eu já disse, tarde ou cedo a disciplina vence a inteligência, ok? Bem, mas aquilo que eu queria até fazer aqui até era num gráfico semanal, era num gráfico mensal. Eu até vou pôr aqui primeiro, é num gráfico mensal. Bem, e quando eu digo que a disciplina tarde ou cedo vence a inteligência, é porque vamos procurar ver se nos faz sentido um movimento a favor da tendência. Porquê? Porque os fundamentais têm-nos dito ao longo do tempo que o euro está descendente com face ao dólar. Então, em termos fundamentais, é uma das razões porque eu prefiro falar de ações ou de índices, é porque, através dos fundamentais, é indiscutível que todas as economias e todas as empresas querem crescer. Se houver um analista que diga mais vezes que a bolsa vai subir, ou que diga sempre que a bolsa vai subir, as vezes que ele falhar será quando a bolsa desce, mas a probabilidade dele acertar é muito maior porque a tendência das bolsas é subir ao longo do tempo e das empresas. Pensemos desta forma, no par de divisas não funciona assim, porque há sempre duas economias que estão em competição, uma com a outra, é um braço de ferro e ambas desejam o mesmo, que é crescer. Daí que Trump, quando impôs as tarifas à Europa e ao resto dos países do mundo, foi porque quer ser mais competitivo e quer que a economia dele cresça mais do que as outras economias. Mas depois as outras economias também vão tomar medidas. Aliás, Trump disse que as tomava porque as outras economias já as tomavam. Esse braço de ferro faz todo este movimento que vocês estão aqui a ver, que entre este mínimo aqui de 98, 99 e este máximo aqui de 2006, a verdade é que, olha, está precisamente no meio. Esta zona aqui é precisamente a zona que está a distância entre este máximo e entre este mínimo. É caso para dizer que no muito longo prazo o preço está na terra de ninguém. Mas então, nós queremos, de alguma forma, pensar o que é que faz mais sentido com base nos fundamentais, já que este grande range é lateral, ok? Até vamos experimentar por aqui uma média móvel de 200 períodos, que é aquela que é de longo prazo, e vamos ver o que é que ela nos diz. Olhem, diz-nos que ascendeu, descendeu. O ponto que está aqui é quase coincidente com o que está aqui. Está na terra de ninguém. Não está, está mesmo na terra de ninguém. Até vamos pôr aqui uma linha reta e ver aqui esta zona. Vejam, está quase na mesma zona que esteve ali naquela altura, ok? Bem, vamos então agora tirar esta média móvel, que não nos interessa para nada, mas a tendência, reparem, longo prazo. Vamos pôr aqui, longo prazo, máximos decrescentes. Máximos decrescentes. Ok? Reparem, sempre decrescentes. Sempre decrescentes. Ok? E os mínimos, idem aspas. Ok? Portanto, bem, se nós falamos de disciplina, que foi aqui que se iniciou esta fase aqui descendente, se nós falamos de disciplina, é importante perceber que diríamos que o preço, ainda que aqui esteja já a lateralizar e já tenha ameaçado aqui com recuperações, tal como fez aqui, no seu fundo é descendente.
Se queremos ser disciplinados, faz mais sentido procurar uma posição em baixa do que uma posição em alta. Estamos de acordo aqui? Ok? Isto é ser disciplinado. Ok? Pronto. Então vamos lá. Então, vamos agora aqui. Vou agora aqui fazer o quê? Vamos procurar neste período aqui. Vou agora tirar outra vez estas coisas que já não nos interessam, para já, e vou-vos mostrar a racionalidade daquilo que eu fiz. E a racionalidade é esta. Vou procurar este movimento, porque aquele já vem lá muito de trás, e este movimento, vejam como é descendente. É isto que me interessa. Quando este movimento foi decidido, foi com base nisto. Foi decidido quando? Foi decidido, como vocês já viram, aqui em janeiro. Em fevereiro, 3 de fevereiro. Mas estava-se já desde janeiro a olhar para ela. Então vamos aqui olhar e com isso aqui. Aqui. Nesta vela vermelha. Nesta aqui, ok? Nesta zona aqui. Então vamos marcar. Só para que se perceba que quando se fala de disciplina, eu até vou copiar aqui, porque ela está aqui um bocadinho chata. Quando se fala de disciplina, é disto que se tenta falar. Ok? Quando se fala de disciplina, é disto que se tenta falar. É de entrar a favor da tendência, preferencialmente, depois de tocar numa resistência, ponto alto da linha descendente, e vamos ver se isto coincide com o momento, ok, em que o CCI, como eu digo, o CCI afere zonas de sobrecompra e sobrevenda. É uma das utilidades. Mas é muito importante percebermos aqui o seguinte, ok? É que eu já disse atrás, e hoje, como vamos compará-lo apenas com o preço, é que é preferível, já que a parte superior e inferior não têm limite, estamos a falar de uma posição em baixa, como esta parte não tem limite, vamos aqui pensar que a melhor decisão teria sido aquela em que o preço, ok, sai da zona de sobrecompra e vem por aí abaixo. Então vamos marcá-las. Vamos marcar. Quando é que ele sai? É aqui. Mas antes foi aqui. Vamos pôr desde o início da linha, ok? Vamos pôr aqui. Vamos pôr, ele aqui subiu, vamos pôr aqui. Vamos pôr aqui e vamos pôr aqui. Ok? Pronto. Estas são as conclusões que nós temos. Agora vamos analisar o seguinte. Vamos analisar aqui, vamos pôr também aqui as linhas. Aliás, nós vamos pô-las aqui. Agora vamos coincidir. Aqui. Aqui. Vamos fazer aqui. Isto é fazer a verdadeira prova e o verdadeiro teste. Ou seja, é assim que devemos fazer a análise. E aqui. Os momentos são estes. São os momentos em que o CCI nos sinaliza. Ok? Bem, entretanto, agora podemos tirar aqui algumas conclusões. O preço aqui estava a recuperar e estava a subir. Mas repare-se que também é verdade que esta podia ter feito sentido, porque se traçarmos uma linha desde aqui, este posicionamento poderia ter feito sentido, ok? Portanto, apagamos este, porque este não estava tão perto desta zona aqui. Também existe outra razão que nos leva aqui um alerta, porque é que devemos olhar para os movimentos do preço. Estamos a comparar o indicador, mas reparem no preço. O preço é descendente. Eu até vou aqui desenhar as 5 ondas descendentes, ok? Deste movimento aqui range lateral, 1, 2, 3, 4, 5. Mas enquanto o movimento do preço era descendente, existia aqui um género de uma descorrelação, porque o movimento do indicador era ascendente. E se estamos a seguir como regra o indicador, se não nos estamos a basear unicamente no preço, estamos a tomar a decisão com base no indicador, temos que ser fiéis
e disciplinados para com o sistema, portanto, preço e indicador. E só quando os dois disserem o mesmo, e isto é muito importante, é que nos faz sentido, de alguma forma, eu dizer que sim, agora as duas coisas estão a falar o mesmo idioma, a mesma língua, e faz sentido. Pronto, então vamos anular este aqui, ok? Este vamos anular, porque existia aqui uma descorrelação. No longo prazo, este poderia ter feito só sentido. Porquê é que não fez sentido? E porquê é que eu, na altura, não tomei qualquer decisão? Ou porquê é que inviabilizo este movimento? Por uma razão muito simples. E eu vou aqui mostrar. Porque esta onda do CCI é superior a esta onda. Como é superior, ainda não estão dados os sinais de que, na altura, isto não se poderá perfurar e isto não pode recuperar. Reparem, preço a descer, consolidação, forte recuperação, perto de uma resistência e o preço pode explodir por aí acima. Então não estão reunidas todas as condições. Como não estão, eu vou apagar esta linha. Bem, mas a verdade é que depois há aqui um novo máximo que é descendente com relação a este máximo. Ok? Mas olha que este máximo também levou que o CCI, ainda que seja superior, que o preço seja inferior a este, o CCI é superior. Ok? Então também nos leva aqui a pensar, mas a verdade é que se formos disciplinados e se seguirmos a dica de que só quando o indicador perder esta linha de sobrecompra é que faria sentido ter-nos posicionado, houve aqui um grande aproveitamento, houve aqui um grande movimento que depois desta confirmação, se fôssemos disciplinados a essa confirmação, há aqui um movimento de 15% e aqui há também um movimento de 23%. Ainda que ninguém acerte em mínimos e em máximos, é importante perceber que teria funcionado. Mas há uma outra coincidência, que é o preço aqui começa a recuperar e sai novamente de uma zona de sobrevenda. Porquê é que a mesma não é assim tão interessante? Ela não é assim tão interessante porque isto é uma caixa de movimento lateral. E porque não está perto do máximo. E porque não está perto do mínimo. Está precisamente na terra de ninguém. Então levanta aqui algumas incertezas. E estas incertezas faz com que anulemos este processo. E como faz que anulemos este processo, a verdade é que é só aqui que ele de facto dá sinal. E aqui dá sinal. Bem, mas quando deu sinal, temos aqui então, vamos copiar aqui. Ok? Vamos agora trazer para aqui estas ondas. E a grande verdade é que temos máximos sempre decrescentes, assim como que temos também, peço desculpa, mínimos decrescentes até agora. Ok? Pronto. Então, o que é que aconteceu? O CCI perde, o CCI recupera e nós podemos marcar aqui que faz aqui o CCI um género de um pullback. O que é um pullback? Digamos que esta zona de sobrevenda, consideremos-la como que um suporte, perde o suporte, vem acima, constitui ser uma resistência e volta a perder força. E no momento em que ele perde esta força, e é no momento em que ele dá este sinal, que vamos aqui, que é esta vela que, se olharem para baixo, que é de 30, ela que se inicia aqui, esta que fecha a 31/12, é logo esta que fecha a 31/1, peço desculpa, e é esta que fecha a 28/2. Portanto, esta de 31/1 é aquela, portanto, vou agora tirar isto para não fazer confusão. Esta de 31/1 é esta vermelha aqui, que é de 31/1, que é a última que bate, fez aqui um falso breakout, bate na resistência, vem abaixo, confirma o pullback à zona de sobrevenda e começa de facto a descer. E neste momento já oferece aqui, eu diria que um movimento confortável, ok? Faço-me entender, esta era a parte que eu queria explicar, que para já fazia sentido, e aquilo que nós agora podemos fazer é dizer assim, bem, está visto o gráfico mensal, ok? Esta é a análise do gráfico mensal, faz tudo sentido. Eu agora gostaria de ver, por exemplo, como é que tudo isto se poderia olhar no gráfico semanal.
Vamos para o gráfico semanal, vemos aqui, onde temos aqui o mensal que o vamos deixar estar, mas vamos aqui ao gráfico semanal e o gráfico semanal mostra-nos aqui dois cenários possíveis, que é movimento lateral, 1, que é o movimento de baixa, 2, e que também podem ser tomadas decisões com base no movimento de alta. Vai de trader para trader. A pergunta é, com o qual tu te sentes mais cómodo? E a resposta é, aquele com que te sentires mais cómodo, ser disciplinado. Procura sinais para te ajudarem e que deem só, que gerem, digamos assim, movimentos com uma maior esperança matemática positiva a favor da tendência. Se for para ser em alta, usa esta linha. Se for, e a saída de sobrevenda do CCI, se for para ser em baixa, usa esta linha e usa a zona de sobrecompra, a saída de sobrecompra do CCI. Se for por um movimento lateral, é melhor eu explicar num outro vídeo com mais algum detalhe. Bem, era aquilo que eu tinha para vos dizer. Eu espero que faça sentido. Nos próximos vídeos eu vou mostrar isso em gráficos. Vamos diminuindo, vamos fazer o tal movimento da águia, vamos descendo à terra, vamos nos aproximando, vamos fazer estas comparações, porque para este exemplo dado ao vivo com esta posição, vale a pena refletir com exemplos práticos porque é que nós podemos ter sempre sucesso e quando a resposta para ter sucesso é tão simplesmente sermos disciplinados e fiéis ao sistema que desenhamos, ok? Um bem-aja a todos, espero que tenham gostado, espero que vos tenham feito sentido, subscrevam o meu canal, reencaminhem, coloquem like e cá vos espero na próxima semana, no próximo vídeo, para mais um CCI versus o preço que é o melhor indicador.